Uma boa noite a todos. Conforme prometido, hoje eu vou fazer uma introdução da lição desse trimestre novo que está se iniciando agora, o terceiro trimestre das lições bíblicas da EBD, que nós vamos estudar o Deus que governa o mundo e cuida da família. É uma lição bastante importante, principalmente para os dias em que nós estamos vivendo, onde esses valores, relacionados à família, ele tem desaparecido, Nós vimos que o padrão bíblico ele não tem sido seguido e muitos casamentos eles têm sido destruídos, muitas vezes por falta de sabedoria. E nós vamos ver na vida dessas duas mulheres, mulheres sábias, mulheres que tiveram sabedorias para poder governar, mulheres que tiveram sabedorias para poder cuidar da sua família. São mulheres que fizeram, toda a diferença, tanto que elas têm, todas duas, tanto Ruth quanto a Esther, elas têm um livro, dedicado à história delas na Bíblia. E estes dois livros, tanto de Ruth quanto de Esther, nos ensina bastante. E nesta lição, a proposta do escritor Silas Queiroz, é trazer, com base nesses dois livros, na vida dessas duas mulheres, experiências, lições, para que nós possamos aplicar nas nossas vidas, tanto na nossa vida secular, no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, como no âmbito espiritual, que nós possamos ser edificados através dela. E essa primeira lição, o título dela são Duas Importantes Mulheres na História de um Povo. A lição vai tratar de duas mulheres em duas épocas totalmente diferentes, A lição ela vai começar a falar sobre Ruth. Ruth, ela está situada mais ou menos ali no tempo dos juízes, e nós conhecemos que na época dos juízes, todos viviam e faziam o que bem entendia. A época dos juízes, ela sucede a época depois de Josué, depois que Josué morre, e os anciãos daquela época também morrem, e as gerações que vão surgir, elas não têm o conhecimento, dos estatutos, dos juízes, não têm o conhecimento, do que o povo estava acostumado a ter, que era passado de gerações a gerações, desde de Moisés, com Moisés andando com o povo ali pelo deserto, conduzindo eles para a terra prometida, mas o povo era ensinado e instruído, nos estatutos, tanto que tem um determinado momento em que Moisés ele vai estar no monte para escrever os 10 mandamentos, os quais o Senhor manda, que ele o escreve e o separa para isso. E durante este período nós vamos ver claramente, o Senhor trabalhando na vida deste povo para que possa então fazer a diferença e servir ao Senhor como o Senhor assim requer, separação, santidade. E quando Josué morre, o que vai acontecer, que vai vir logo em seguida o período dos juízes. E este período, que sucede Josué, o período em que são levantados juízes, e esses juízes são levantados exatamente quando a nação está em declínio, quando o povo está distante de Deus, de tal forma que os inimigos estão se levantando contra eles, opondo, a nação de Israel. E eles, em período de grande aflição, eles vão clamar ao Senhor. E o Senhor, então, vai levantar homens, que chamamos de juízes, para que possam batalhar e libertar este povo da opressão em que está vivendo. Só que isso só acontece nesse período de clamor, esse período de volta ao Senhor, de entrega, enquanto o Senhor suscita o juiz. Depois que o juiz, ele morre, esse povo ele volta novamente a mesma vida, eles voltam novamente a se distanciar do Senhor, porque a opressão que eles estão sofrendo por parte do inimigo é exatamente por eles abandonar o Senhor e começar a servir outros deuses. E todas as vezes que isso acontece, o Senhor novamente suscita um juiz e este povo vai ser liberto, por este juiz, e depois novamente eles voltam a fazer tudo errado.
E o período dos juízes vai de mais ou menos 1375 a.C. até 1050 a.C. aproximadamente, né? E este período, como eu falei, está situado entre a morte de Josué e a coroação do rei Saul, que é o primeiro rei, né, do povo, escolhido pelo povo. E neste período de juízes, né, nesse meio aí, nós vamos deparar com esta história de Ruth. Ruth, nora de Noemi, né? Noemi, ela morava em Belém, como eu falei para vocês no vídeo que eu fiz a abertura da lição. E um período de crise, de escassez em Belém. Belém significa casa do pão. Ruth, ela vai sair com o seu esposo, né, em direção a Moabe, para que assim eles dessa forma fugindo, né, do período de escassez que está acontecendo, que está ocorrendo ali em Belém. E quando Noemi ela vem para Belém juntamente com o seu esposo, eles vão passar ali um bom tempo. E Noemi ela dá, né, luz a 2 filhos, ela vai ter 2 filhos. E esses 2 filhos que ela tem vão também se casar, né, com mulheres moabitas, uma vez que eles estão em Moabe. E as 2 noras que Noemi vai adquirir estando ali em Moabe vai ser né, exatamente Ruth e Orfa, que são as 2 noras de Noemi. E por sua vez, né, quando eles estão em Moabe, o esposo de Noemi ele vai falecer. E logo depois também os seus 2 filhos também falecem, ficando agora as 3 viúvas, né, Noemi e as suas 2 noras. Passa-se um determinado tempo, um determinado período, quando Noemi sabe que Belém já está bem, a crise já se passou, então ela volta, né, para a sua terra. E em um momento ela vai falar com as suas noras, né, para que elas fiquem nas suas terras de origem. E como eu já falei isso anteriormente, qualquer coisa dá uma volta lá no vídeo anterior que eu fiz. Moabe é uma terra idólatra, né? Os moabitas, né, esse povo é fruto de um enxerto entre Ló e sua filha. Quando Ló está saindo da cidade de Sodoma e Gomorra, que foi destruída, né? E nós conhecemos essa história de Sodoma e Gomorra. E o anjo, o Senhor envia para que tire Ló e a sua família de Sodoma quando ela está sendo destruída. E quando eles saem, né, a mulher de Ló, ela vai olhar para trás e ela é transformada em uma estátua de sal e segue-se viagem com Ló e as suas 2 filhas. E elas, para que possam, né, dar continuidade à família, têm a ideia brilhante de embebedar o pai, né, para que as 2 possam se deitar com ele e dar filhos. E assim elas fazem, e vai nascer, né, vai dar luz cada uma delas a um filho. E entre eles está Moabe. E essa terra, né, os Moabita, né, são os descendentes de Ló. Um povo idólatra que não adoram o Deus de Israel. Órfã ela fica, aconselhada pela própria Noemi, né, para que ela fique ali, porque não tinha como segui-las, porque o que Noemi deixa claro que ela já está velha, né, e que mesmo que ela viesse dar luz a um filho, demoraria para que elas pudessem esperar essas crianças crescerem e assim elas se casarem. Órfã, por sua vez, ela permanece em Moabe. Ruth, ela decide, né, seguir e servir ao Deus de Noemi. O nome Ruth, ele quer dizer amizade. E a gente sabe que esses nomes, principalmente na história, né, eles têm um grande significado na vida da pessoa. E Ruth vai seguir com Noemi
E ela, em um momento, ela diz claramente, né, que o Deus agora de Noemi também é o Deus dela. Quando nós lemos em Ruth 1 e 14, né, a Bíblia nos diz ali claramente que, porém, Ruth se apegou a ela, né? E essa amizade não era uma relação de conveniência, né? Nós vamos ver que realmente existe, né, um amor a Noemi, que é a sogra dela, e esse amor ele não era apenas de palavra, não era um amor fingido, porque Ruth ela segue Noemi, vai para Belém e ela deixa Noemi em casa, vai para o campo, né, colher alimentos para que elas possam se suster, e fazia parte, né, dos mandamentos naquela época, das leis daquela época, né, que aqueles alimentos, quando era a época da colheita, o que ficasse para trás eles não voltariam para poder tirar, porque isso ficava para alimento dos estrangeiros. E assim então Ruth procedia, né, enquanto os empregados, né, os servos de Boaz estão no campo fazendo a colheita, o que está ficando para trás, Ruth está colhendo. E em todo esse tempo nós vamos ver a fidelidade de Ruth, o compromisso, né, de Ruth em estar ajudando Noemi. E este caráter, né, de Ruth, esse comportamento que Ruth tem, né, em estar ajudando, né, alguém da sua família, uma vez que ela não tem esposo, mas está viúva, uma vez que ela poderia ter permanecido lá na sua cidade, na sua terra, no meio da sua parentela, mas Ruth ela vai abrir mão de tudo isso e seguir vida com Noemi, mesmo não conhecendo Belém, mesmo não tendo as suas raízes firmadas ali diferente de Noemi, mas Noemi de alguma forma faz a diferença que atrai Ruth, né, para que possa estar com ela no seu dia a dia e reconstruindo uma nova vida. Quando nós vamos ler 1 Coríntios 10 e 24, diz claramente que ninguém busque seu próprio interesse e sim um do outro. Nós vamos ver que a maioria, né, das vezes nós vemos pessoas que querem ajudar outras, mas é com interesse próprio, é em seu próprio benefício, né? Não está preocupado com o seu próximo, mas está preocupado em si mesmo. E quando nós vemos a história de Ruth, não é isso que ela passa, né? Ela permanece com Noemi, porque Noemi agora está desamparada. É uma época em que as mulheres não tinham nenhum valor. Era uma época que a mulher ela não tinha voz. Onde quando a mulher perdia o seu marido, perdia os seus filhos homens, né, para ela sobreviver, né, nessa sociedade, era difícil. E Ruth se dedica, né, a isso por amor, por amar, né, a sua sogra, porque agora é a única parente que lhe resta, porque, né, a sua cunhada fica para trás, a sua família fica para trás, ela resolve seguir vida para Belém. E este é um princípio bíblico, né, que quando nós viemos fazer algo, que nós não viemos com interesse em beneficiar a nós próprios, porque quando nós fazemos para ajudar o nosso próximo, nós não precisamos que ninguém mais veja isso, apenas o Senhor, que sabe, que conhece os nossos corações e pensamentos, sonda, né, os nossos pensamentos, conheça as verdadeiras intenções, né, porque às vezes, né, o intuito de ajudar não é bom, tem outras intenções. E o Senhor conhece essa intenção. E às vezes nós fazemos com o intuito de prejudicar alguém. Mas o Senhor que conhece, né, as intenções, é Ele que nos irá, né, nos gratificar, é Ele que irá nos recompensar, é Ele que no tempo certo também revelará, né, a intenção deste coração. E a Ruth, nós vamos ver que ela é uma mulher completamente determinada. Ela, lá no livro de Ruth, no capítulo 1 e no versículo 13, deixa eu só bater a referência com vocês para poder ficar melhor. Ruth 1, versículo 13, ela diz exatamente assim, ó,
esperá-los-eis até que viessem a ser grandes, deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido? Não, filha minha, que mais amargo é a mim do que a vós mesma, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Noemi, ela está convencida, né, de uma vida fracassada. Noemi, ela está totalmente arrasada com a perda do seu esposo, com a perda dos seus filhos. E então ela, numa atitude, né, desesperadora, vamos dizer assim, porque qualquer um na posição de Noemi estaria exatamente agindo com essa frieza, com essa tristeza, com esse desgosto. Afinal, além dela ter saído dessa terra, ela perde o seu marido e e os seus filhos, né? Os 3 homens na vida dela, ela perde tudo em Moabe. E ela não tem mais nada para oferecer a ninguém. Mas mesmo assim, Ruth permanece, né, fiel a Noemi, e inclusive, né, nós vemos ela renunciar toda aquela vida profana que ela levava antes, uma vida de idolatria, né, porque era assim que se vivia em Moabe, né, um povo idólatra, distante de Deus, e ela abre mão de tudo isso para agora ter esta nova vida, andar, né, fielmente com o Senhor e viver para o Senhor. Isso deixa claro quando nós lemos em Ruth 1:16, que Ruth diz assim: disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que tu pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Então, nessa passagem, a gente vê claramente Ruth abrindo mão, né, de tudo aquilo que ela tinha, né, em Moabe, abrindo mão da sua família, né, abrindo mão, ela estava casada ali, poderia já ter casas, né, porque ela se casou com o filho de Noemi, tinha uma vida construída já ali em Moabe. Para ela seria muito mais fácil ela continuar, né, lá em Moabe, mas ela vai abrir mão, e essa determinação, né, é ressaltada a se dispor em ir ao campo, colher espiga, trazendo a provisão para ela e para sua sogra, né? Quando ela chega em Belém, ela não fica frustrada, mas ela vai para o campo colher alimentos e trazer estes alimentos para que assim possa suster tanto ela quanto a sua sogra. Ruth, né, nós vamos ver que ela é uma mulher também, uma característica dela, a submissão. Ruth, né, de acordo lá com o dicionário Aurélio, né, essa palavra submissão, ela quer dizer ato ou efeito de submeter-se, disposição para aceitar uma condição de dependência. E era isso exatamente que possuía no caráter de Ruth, que fazia tanta diferença, né? Essa submissão, a disposição de aceitar o momento em que está vivendo, de aceitar o que o Senhor está provendo para a sua vida, sem reclamar, sem murmurar, né? Uma condição de dependência. Ela estava ali totalmente dependente daquilo que o Senhor faria, né, em prol dela, em prol da vida de Noemi, vivendo, né, com paciência, com esperança, com fé no Deus de providência. É isso que nós vamos ver na vida dessas duas mulheres todo o tempo, né? O Senhor trabalhar, a graça, ela está presente em todo este livro, a misericórdia do Senhor, ela está presente em todo este livro, né? E no mesmo livro que nós estamos lendo, que é o livro base, o livro de Ruth, no capítulo 2, os versículos 1 e o versículo 7, só voltar. O versículo 1 diz assim: e tinha Noemi uma parente do seu marido, homem valente e poderoso da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espiga atrás daqueles cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha.
O versículo 7 diz assim, ó: disse-me ela, deixa-me colher espiga e ajuntá-las antes as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada e em casa. Isso é quando Boaz, né, chega ao campo e pergunta, né, quem é aquela moça que está no campo, né, fazendo aquela colheita também. E o moço de Boaz vai dar essas informações, né, a respeito dela, que é uma moça moabita, né, que tinha voltado com Noemi e que agora estava ali colhendo, né, espiga para que pudessem também, né, prever tanto para ela quanto para a sua sogra, né, o alimento. E isso vai chamar, né, a atenção de Boaz. E nessa história toda, né, nós não vamos falar tantos detalhes, porque em outras lições nós vamos ver, né, com mais detalhes sobre essas mulheres. O propósito dessa lição, primeira, é apresentar essas mulheres, como que elas surgiram, tá? E qual a descendência delas, né, que é uma moabita, como eu falei, era um povo pagão, descendente de Moabe, filho dessa relação incestuosa que houve entre Ló, né? Ló era o sobrinho de Abraão, né, com a sua filha mais velha, foi esse incesto que houve. Isso você encontra lá no livro de Gênesis, capítulo 19, do versículo 30 até o 37, tá? Aconteceu exatamente depois que eles escapam da destruição de Sodoma. Isso é interessante você saber e passar para os demais na aula, para que venha ter conhecimento. E Ló, ela foi morar numa caverna, né, após essa destruição, e no monte da cidade chamado Zoar. É lá onde tudo vai acontecer, onde elas vão embebedar, vão deitar-se com ele, e dessa relação vai ter essas descendências, né, que fruto desse incesto que vai ser cometido. Moabe, ele vai nascer exatamente da primogênita, a filha mais velha de Ló, conforme está em Gênesis 19, do 36 até o 38, tá? E vai se tornar duas nações ali vizinhas de Israel, né? Tanto os moabitas como os amonitas, que também é um descendente de Ló, os amonitas, né, que são descendente da filha mais nova de Ló. E ambos, né, eram povos muito perversos, era um povo idólatra. Este povo era povo inimigo também de Israel. E em muitas circunstâncias, né, que nós vamos ver esse povo opondo a Israel. E uma dessas situações você encontra no livro de Juízes, no capítulo 3 e no versículo 13. Foi um povo bastante hostis, né, Israel, desde os dias de Balaque. Se vocês se lembram, né, quando Balaque ele contrata Balaão, que é um sacerdote adivinho, esse homem ele é contratado para poder amaldiçoar a nação de Israel. E mais tarde, né, as filhas do Moabita, elas vão ser instrumentos para levar a nação de Israel a pecar, seduzindo esses homens, né, de Israel. E o pecado, né, exatamente o pecado sexual, a idolatria, o que vai resultar em mortes de 24 mil israelitas devido a este pecado. Então nós vamos ver que nós não estamos falando, né, de qualquer pessoa, nós estamos falando de uma nação inimiga do povo de Israel, de um povo que agiu e usou-se de astúcia para destruir Israel, para levar para dentro de Israel o pecado, sabendo que Israel era uma nação separada por Deus, né? E é interessante que o próprio Moisés ele vai falar sobre essa hostilidade, né, dos moabitas, pela indiferença que tiveram com o povo de Israel quando eles estão na sua jornada pelo deserto, né? Desde esse momento, lá em Deuteronômio, no capítulo 23, né, dos versículos 1 ao versículo 4, Moisés vai tratar disso. Esse povo, eles vão impedir que Israel passe pelas suas terras. Quando Moisés pede passagem, né, passagem apenas, Moisés não vai ficar ali, está querendo apenas passagem, mas eles não cedem, né? E no tempo de Juízes também, da monarquia, né, hebreia,
vai acontecer vários conflitos, né, com esse povo moabita. Então a gente vai ver que não é um povo bom, é um povo que está em todo o tempo perseguindo Israel, é um povo que está totalmente, um povo distante do Senhor, que não serve a Deus, é um povo hostil, é um povo imoral, é um povo idólatra. E essa imoralidade que eu falo se trata de uma imoralidade sexual, tá? É deste povo, tá, que vem as duas noras de Noemi. Para tu ver que Ruth, ela vai sair do meio dessa idolatria, vai sair do meio deste povo hostil, vai sair do meio dessa terra que despreza o Criador, um povo que outrora rejeitou Israel. Lógico que a gente está falando aí de centenas de anos após esses acontecimentos, né? Que Moisés relata aqui, não que eles não continuaram a perseguir Israel, não que em algum momento, né, no período de juízo, eles se libertem. Não, eles continuam as mesmas pessoas, imorais, sexualmente falando, o mesmo povo hostil, o mesmo povo idólatra, mas Ruth sai deste meio, é alcançada pela graça do Senhor, e com Noemi ela vai morar em Belém. E a outra pessoa de quem a Bíblia ela vai tratar, né, a lição vai tratar, aliás, é sobre Esther, que é uma mulher que agiu para a sobrevivência do povo judeu, que é o seu povo, né? Nós vamos sair de Belém, agora que nós estávamos falando de Ruth, né? Ruth, moabita, que deixa Moabe, vai para Belém, que é a terra de sua sogra, a terra, né, de origem de Noemi. E vamos agora viajar no tempo e ir lá para a Judéia, exatamente após o momento em que houve, né, o cativeiro babilônico. É aonde está situada a história de Esther, né? A cidade, né, chamada de Suzã, que fica na Pérsia, hoje, né, onde está localizado Irã atualmente. E Esther, ela é órfã tanto de pai quanto de mãe, e ela é criada pelo seu primo Mardoqueu. Abrindo aqui um parêntese, né, a Rede Record está exibindo a rainha da Pérsia, e eu vejo muitas pessoas confundirem a história, achar que tudo que está passando ali se trata, né, realmente da história bíblica. Eu alerto, tenha cuidado, principalmente para que não use do que está vendo, né, principalmente na igreja, porque quando se trata filmes, novela, esses escritores eles têm o chamado de licença poética. Essa licença poética é o que dá permissão para que o escritor acrescente nessa história, né, alguns outros pontos, né, e esses pontos às vezes retiram de livros de tradição, escritos, né, daquela época, que não são escritos canônicos, né, são histórias paralelas, né, na história daquele povo, que não faz parte da Bíblia, e que muitos a gente não sabe se é verdadeira ou não. Então eu até oriento, assista, mas com a Bíblia do lado, para você saber o que é real e o que não é real, para que você não venha em nenhum momento usar. Eu já vi pessoas usar em pregação, já vi pessoas usarem em saudação, né, e falar do que viu ali na novela, sendo que nem tudo daquilo ali é real. Então tenha muito cuidado com isso, tá? Mardoqueu, por exemplo, ele é primo de Esther, e que vai criar Esther após a perda dos pais, e a Bíblia não relata em nenhum momento como foi que Esther perdeu, né, os seus pais. E essa história de Esther, né, que nós vamos estudar nessa primeira lição, está no livro de Esther, capítulo 2, do versículo 5 ao 7, o versículo 15. Ela vai se tornar rainha, mas é num ato de providência divina, né, porque não tinha nada, né, aos olhos humanos que pudesse fazer ela se tornar uma rainha. A sua condição social, sendo ela judia, né, sendo ela nasceu exatamente das pessoas que foram levadas cativo pela Babilônia, pessoas que estavam, né, que foram tiradas de Jerusalém no momento do cerco que a Babilônia fez, que o rei Nabucodonosor fez. Ele levou eles, extraditou esses povos lá para a Babilônia, e eles foram para a Babilônia, e lá eles ficaram,
né, muitas dessas pessoas que ali ficaram na Babilônia, quando o rei Ciro assina o decreto para que eles possam retornar, nem todos voltaram para Jerusalém. Muitos daqueles povos ficaram na Babilônia. E por que ficaram? Porque foram pessoas que já nasceram ali, no meio daquela cultura, era outra geração que já nasceram e acostumaram ali com aquele povo, então não voltaram, preferiram ficar ali. A maioria das pessoas que voltaram para Jerusalém, para a reconstrução, foram pessoas já de idade, pessoas que já conheciam, que estiveram ali em Jerusalém, tanto que na própria reconstrução a Bíblia diz que quando o templo é reconstruído pela segunda vez, vai haver choro e lamentação. Choro e lamentação de quem? Das pessoas que já moravam ali, que conheciam o glorioso templo que Salomão havia construído, e agora o templo que é construído é inferior ao templo anterior que havia sido construído por Salomão, e eles choram de tristeza porque não chegam aos pés daquele templo. E os jovens, eles se alegram, né, porque eles não tinham tido contato nenhum com a história anterior. E para eles ali, o fato de ter um local para sacrificar, para ter um local agora para cultuar o Senhor, eles estão festejando. E então nós vamos ver que elas ficaram, né, muito mais que a maioria ficaram para trás. E por isso Esté, ela é criada juntamente com esse povo na Babilônia, que depois do Império Babilônico a gente sabe que ele é tomado pelos persas, né? O Império Babilônico ele é destruído, e agora que domina é a Pérsia. E Estela fazia parte de uma geração de judeus, né? Como eu disse, que foi nascido exatamente nessa época do cativeiro babilônico, aproximadamente 597 a.C. E esse povo, né, que fora transportado de Jerusalém para a Babilônia, mas junto com 11 mil exilados, foram o total, né, que acompanharam o rei da época, né, que era Joaquim ou Jeconias, né, na época do exílio. E nós conhecemos também a história que foi profetizado, né, o fim desse cativeiro babilônico, o decreto que seria assinado pelo rei Ciro, tanto pelos profetas Jeremias, né, na época ele faz essa profecia, mas, né, como eu falei, deixando bem claro, né, que a maioria, a grande maioria, no caso dos judeus, eles permaneceram na Babilônia. Tá? Sobre o domínio agora não da Babilônia, mas dos persas que destroem o Império Babilônico. E onde você encontra isso? Isaías 44, né, dos versículos 26 a seguir, Isaías 45, os primeiros versículos, você vai encontrar até o 13, em Jeremias, no capítulo 29, a partir do versículo 10, você vai encontrar essas informações. Então, de órfão agora, Esté, ela vai se tornar rainha da Pérsia, né? E ela nada mais é do que uma mulher que vai ser usada para cumprir um propósito de Deus, para que os judeus eles não venham ser destruídos, porque nós sabemos que o Senhor ele tem uma promessa exclusivamente sobre a tribo de Judá, que da tribo de Judá nasceria, né, o Messias. Então o Senhor tem um propósito, né, sobre aquele povo. E quando por inveja, né, assina-se um decreto para a destruição, o rei, por sua vez, não conhecendo o propósito desse decreto que ele foi assinado, uma vez que Amã vai usar de sutilezas para fazer com que o rei, né, assine, vai usar de astúcia, de engano, e o rei ele não tem conhecimento desse verdadeiro propósito, e em meio a isso, o Senhor vai usar Esther como rainha, né? O Senhor vai dar sabedoria a ela, e ela, por sua vez, vai entregar-se completamente ao poderio e à soberania do Senhor, que vai entrar em ação e mudar toda essa história. Um decreto que está sendo assinado, ele, por sua vez, vai ser revogado, porque tem uma mulher que é sábia, tem uma mulher que vai buscar ao Senhor e não vai se entregar em nenhum momento a propósito, a perseguição, não vai se entregar em nenhum momento, né, deixar-se fraquejar, por mais que Amã tinha,
né, esse poder de convencer o rei. Em nenhum momento passou pela cabeça dela, né, que ela poderia em algum momento, né, ser revidada, ter sua vida destruída. E ela deixa claro, né, que o rei já tinha tempo que o rei não a chamava, e ela confiou em que? Apenas em Deus. A Bíblia deixa isso bem claro, quando ela apregou o jejum, né, ela, suas servos, o seu povo vão jejuar. Isso mostra, né, totalmente dependência de Deus, não agindo, né, por si próprio, mas colocando na dependência de Deus para que o Senhor possa agir. E é isso que o Senhor espera de nós, que nós colocamos na dependência dele, que em nenhum momento, por mais que nós achamos que podemos ter o controle da situação, nós não viemos fazer, né, do nosso jeito, mas que nós viemos buscar em todos os momentos a direção de Deus, para que assim, né, as coisas venham dar certo. Porque quando nós estamos direcionados por Deus, sendo direcionados por Ele, as coisas vão dar certo em nossa vida, se realmente esse é o plano de Deus, né? A gente tem que entender, né, que o Senhor, ele tem um tempo de agir, tem os seus métodos de agir, tem o seu jeito de agir, né, e às vezes vai até parecer que Deus está em silêncio, que ele não está trabalhando, né, esse povo aqui agora, né, tem um decreto para que eles sejam destruídos, né, eles poderiam, né, ter abandonado a sua fé, a sua crença em Deus, né, se desesperar, e eles vão buscar ao Senhor. E Esther é uma dessas pessoas que vai mediar tudo isso que está acontecendo. Então a gente vê claramente na vida dessa mulher, né, o agir do Senhor. E essas mulheres de Deus, elas vão aparecer como protagonistas dessas histórias. Tanto Ruth, né, operando, né, através do desejo de Deus, dos planos de Deus, e não se precipitando, né, em nenhum momento, cumprindo, né, os seus papéis. Nós vamos ver que as mulheres que agradam a Deus são as que sabem cumprir com o seu papel, né, dentro do seu lar, né, no meio em que vive, na sociedade. E a gente tem que colocar isso em mente, que nós devemos agir, né, como servos de Deus, como mulher de Deus, independente do ambiente de onde nós nos encontrarmos, independente de onde nós estivermos, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, na nossa sociedade, seja lá na tua faculdade, seja lá onde for, onde você estiver. Nós não podemos deixar essa identidade de nova mulher, de uma mulher nascida de novo, de uma mulher regenerada, de uma mulher que segue os princípios do Senhor. Sei que vamos deparar com afrontas no decorrer da caminhada, vamos deparar com circunstâncias que não vão estar ao nosso favor, mas nós devemos confiar e acreditar no Senhor, porque no tempo certo Ele vai agir. Não importa como o homem está te vendo, porque o que importa não é você agradar o homem, mas é você agradar a Deus. Só que esse desagradar o homem não é você fazendo a coisa errada, é você fazendo a coisa certa, né? É você agindo de forma correta, você sendo íntegra, você sendo sincera. Por mais que o mundo não venha ver essa sinceridade, por mais que este mundo venha querer colocar em você uma outra identidade que não seja a sua, não importa. O que importa é o que está lá no seu coração, porque as nossas atitudes, elas saem de lá. É do nosso coração que procede tantas coisas más quanto as coisas ruins, quanto as coisas boas, né? É a sede das emoções, é de lá que sai. E aqui na nosso pensamento, onde se maquina tudo a ser feito, e por sua vez, né, quando nós colocamos em prática essas coisas más, nós não estamos condizendo com a palavra do Senhor, nós não estamos vivendo como a palavra do Senhor nos ensina. Ainda que os meios que sejam fornecidos não são favoráveis, ainda que esses meios, né, venham fazer, forçar você a ter uma vida que você sabe que vai desagradar o Senhor, você não pode ceder a isso, de forma alguma. Se o que for lhe oferecido não estiver de acordo com a palavra, em nenhum momento você pode aceitar isso, porque você estaria colocando em xeque a sua comunhão com Deus, a sua intimidade com Deus e a sua salvação, que ela é individual. Então, procure viver como a palavra lhe ensina, sendo uma mulher íntegra, sendo uma mulher sincera, e deixe quem quiser falar. Ah, mas estão armando ciladas. Ah, mas estão falando isso e isso. Ah, mas pensam que eu sou assim, não importa.
o que o povo acha ou pensa ou fala de você. O que importa é como Deus te vê. E como o Senhor te vê, ele, aqui a tua mente diz, o teu consciente sabe, porque aqui você sabe realmente se você é uma pessoa honesta, se você é sincera, se você é o que o mundo diz que você é realmente ou não. Aqui você sabe se você tem paz ou não. E quando você tem paz, é porque você está sendo fiel a essa palavra. Quando eu falo de pessoas que têm, né, consciência daquilo que Deus quer para a sua vida, daqueles que conhecem essa palavra e a praticam, aqueles que procuram, como a Bíblia diz, ser imitador de Cristo, porque é isso que a Bíblia ensina. O Senhor manda ser de santo como eu sou santo. E ser santo é ser separado. Isso é o significado da palavra santo. É você separado. Separado do quê? Da imoralidade. Separado da hostilidade deste mundo. Separado das coisas más, das coisas perversas, das idolatrias. Ser separado de coisas horrendas. Ser separado daqueles que todo o tempo vivem, né, a difamar do evangelho. Não é que você tenha que não falar, que você tenha que ficar de mal, essa linguagem que o mundo usa. Não. Você continua a complementar, você continua a levar a palavra, mas como o Salmo 1 nos ensina, bem-aventurado é o varão que não se assenta à roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho, nem se assenta na roda, porque isso vai lhe fazer mal, isso vai lhe contaminar. Então nós não podemos fazer parte desse meio. Assim como Esté, assim como Ruth fez a diferença, né? É assim que o Senhor quer também que nós façamos a diferença na nossa vida. E em relação, né, à educação familiar que a Bíblia vai falar, né, tanto Ruth quanto Noemi, nós vamos ver que elas revelam como mulheres sábias que conheciam bem essa distinção dos seus papéis na família. Tanto mãe é mãe, esposa é esposa, nora é nora, filho é filho. E hoje nós vimos que não existe, né, essa distinção na maioria dos casos. Nós vemos famílias que são destruídas porque não tem essa distinção. São filhos que ocupam os lugares dos pais, né, esposas, né, que deixa de fazer o seu papel de esposa e se dedica totalmente aos seus filhos, não cuidando do seu marido, ou vice-versa, né? E a Bíblia ensina que o esposo ele deve amar de maneira incondicional a sua esposa, assim como Cristo amou, né, a igreja. Assim, e que amor foi esse de Cristo? Foi um amor incondicional, que ele morreu por minha vida. Este é um amor que Jesus quer que o esposo tenha pela sua esposa, um amor incondicional. E a Bíblia diz ao que aos filhos: os filhos sejam obedientes aos vossos pais. Os filhos, eles são herança do Senhor Jesus, deve obediência aos pais. E nos lares nós vemos hoje essa troca de lugares. Mulheres que, enquanto não têm filhos, se dedicam ao marido, se dedicam à sua casa, e depois que elas passam a ter filhos, elas esquecem dos seus maridos, dedicam-se totalmente a filhos, a ponto dos filhos dormir com eles ali no meio da sua cama, anos e anos, e eles não têm mais uma vida conjugal. O tempo passa e quando se percebe, o casamento já está destruído. Por quê? Falta de sabedoria. Então, a mulher sábia, lá em Provérbio diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa e a tola ela destrói. A mulher sábia, ela sabe cuidar do seu lar, ela sabe cuidar do seu esposo, ela sabe cuidar do seu filho. Ela tem tempo para o esposo, tem tempo para sua casa, tem tempo para o seu filho, ainda tem tempo para trabalhar fora. Porque é uma mulher sábia, como uma boa mordomo do tempo, né? Mordomo do seu tempo, como a Bíblia nos ensina que nós sejamos esse mordomo de tempo, e um bom mordomo, ele sabe, né, adequar o tempo a cada coisa a ser feita, e dentro daquele tempo ele sabe concluir todas as suas atividades sem deixar a desejar. É isso que o Senhor espera, né, da família, é isso que o Senhor espera de nós. Bem, para o vídeo não ficar muito comprido, né, porque depois eu tenho uma parte prática ainda para poder, uma parte, né, mais voltada para a Bíblia, para poder passar com mais referências, senão o vídeo vai ficar grande. Eu vou encerrar esse vídeo aqui, e antes de domingo, até amanhã, né, eu vou passar as referências e alguns pontos, né, relativos à Bíblia, para que você possa, né, acrescentar tanto na lição, apesar de que essa lição tem bastante referências também, né, para poder ser passada, e devido ao tempo ser curto, não dá para poder batê-las todas, tá? Mas eu vou acrescentar algumas outras informações,
mas em um outro vídeo, para que ele não fique tão grande. Tá? Que o Senhor possa abençoar, né, cada um, e que nós possamos aproveitar ao máximo essa lição e aplicar esta lição em nossas vidas, para que nós possamos, assim como essas mulheres, assim como Esther, assim como Ruth, fazer a diferença na nossa casa, nessa sociedade a qual nós vivemos. Tá? Que o Senhor possa nos abençoar hoje e sempre.